Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então disse ao pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho, que estava no campo, ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai mandou matar um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um sábado abençoado para você e para sua família. Sábado dedicado a Nossa Senhora. Que ela visite sua casa, proteja e abençoe seus filhos, abençoe sua casa. Abençoe sua vida, lhe conceda saúde, paz e prosperidade espiritual e material. Muito bem, esse evangelho é extraordinário, belíssimo. Jesus conta a chamada parábola do filho pródigo. O filho mais novo pede a herança de forma antecipada. Na cultura daquela época, na cultura judaica, e isso é como se dissesse, né? Para mim, o senhor já está morto. Pois é. O que ele quer? Ele quer independência sem obediência. Ele vai querer liberdade sem responsabilidade. Bênção sem estar em comunhão. Ele vai, por causa dos bens materiais, virar as costas para o seu pai já idoso. Ele vai para longe, vai para distante. Aqui, Jesus está contando uma parábola. Quem é esse pai da parábola? Representa Deus. E quem é este filho? Representa eu e você. Quem é aquele empregado da casa? Representa aquele que não consegue
no momento de confusão, trazer paz. O que está acontecendo? Disse o irmão mais velho. E aquele empregado da casa disse, é esse teu irmão que voltou aí. Mas ele poderia dizer, olha, meu irmão, teu irmão voltou, que alegria. Não, ele fala em tom de fofoca. É isso que eu observo aqui no Evangelho. E isso se parece muito com os tempos de hoje, né? Então, aqui, esse filho que vai para distante representa nós, que simboliza o afastamento de Deus. Então, quando chega ao fundo do poço, quando quer comer a comida dos porcos, quer dizer, animal impuro, né, para os judeus naquela época, acho que talvez até hoje ainda. Então, aqui a gente observa que esse alimento dos porcos, vamos fazer a leitura no sentido espiritual, representa a sujeira, o pecado da gente, né? Ele vai experimentar a consequência do pecado. Fome, humilhação, miséria, né? Imagine o sujeito que queria comer o resto da comida dos porcos e o patrão que lhe deu emprego não deixava. Então ele caiu em si. O que significa cair em si? É um exame de consciência, né? A conversão começa na vida da gente quando a gente reconhece o nosso erro, o nosso pecado, a nossa miséria. Isso é cair em si. E o filho pródigo caiu em si. Então ele volta. E quando ele volta, esse voltar significa aquele católico, aquele cristão arrependido que abandonou a casa do Pai, abandonou a igreja, mas quando ele volta, Deus se alegra. O pai da parábola representa Deus. Deus se alegra com o regresso dos seus filhos. Então, o filho, ele vai preparar um discurso. Ele quer voltar como empregado. Ele quer ser tratado como... Por quê? Porque ele tomou consciência. Ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado, de ser tratado como teu filho. Mas o pai não quer tratá-lo como servo. Então o texto é muito claro, que diz que o pai enxerga o filho vindo, né? Tá na estrada de longe. Aí diz o evangelho que ele sentiu compaixão, que ele correu ao seu encontro, que ele o abraçou, que ele cobriu de beijos. Olha o que Deus faz com a gente. Quando a gente volta à amizade com ele, ele tem compaixão. Deus vem ao nosso encontro. Ele nos espera de braços abertos, como Nossa Senhora diz, meu filho Jesus vos ama, vos espera de braços abertos. Arrependei-vos e voltai-vos. É isso. É exatamente isso que acontece. Então, você observa que aquele pai da parábola, ele se expõe por amor. Porque naquela cultura oriental, naquela época, o patriarca não corria, não, filho. Porque correr significava, digamos, se expor, como é? Eles usam um termo, né? É como se estivesse assim, se humilhando. Vamos chamar de humilhação, né? Mas Deus aqui, na parábola, Deus vai se expor, Deus vai correr ao encontro do pecador, Deus vai ao encontro do pecador. Porque Deus está vendo o coração, Deus conhece. O pai da parábola representa Deus. Deus está vendo o arrependimento do filho. Ele vai ao encontro. Então o pai manda trazer a melhor túnica. Ou seja, aí representa a dignidade que é restaurada. Quando você volta, você é revestido pela graça de Deus. Essa melhor túnica representa o revestimento espiritual, né? Esse anel representa a autoridade do filho. A sandália está representando que ele não é escravo. Não. O escravo andava descalço. Mas ele tem uma sandália aos pés. Tem anel em seus dedos. Então tudo isso é um simbolismo espiritual. O novilho gordo é para mostrar que há uma festa, um banquete de reconciliação. Então, o pecado nos afasta de Deus, mas a misericórdia nos restaura de forma total, perfeita. Então, o filho mais velho representa o pecado disfarçado. Então, o filho mais velho permanece na casa, mas não tem o coração do pai. Ele trabalha, obedece, cumpre regras, ok, mas não ama, mas não tem o coração que perdoa. Isso representa as pessoas que estão do nosso lado e que não estão na graça de Deus. Se revolta com facilidade. Eu te sirvo há tantos anos. Então o filho joga na cara do pai. Não é assim que muitos católicos fazem? Joga na cara de Deus também. Então,
ele não se vê como um filho, mas como um empregado. Há tanto tempo eu trabalho para você. Não, aí o pai vai dizer, mas tudo que é meu é teu. Ou seja, a graça que é de Deus é minha, é sua, porque nós somos filhos de Deus. Se a gente abre o coração, nós somos herdeiros dessa graça. Então, uma coisa que eu devia ter dito antes, que eu sempre falo quando eu pego esse evangelho, esse tesouro que o filho pede, repito, meus irmãos, Jesus conta uma parábola que tem um significado espiritual. E no significado espiritual, esses bens que o filho esbanja, vamos colocar como o batismo, o sacramento do crisma, a Eucaristia, tudo que a gente recebeu de tesouro, de herança de Deus, o pecado joga fora. E aí a gente vai acabar onde? Cuidando de porcos, que simboliza a sujeira, né? Então Jesus conta uma parábola perfeitíssima para a gente. Então, é preciso que a gente reconheça esse Deus que nos ama. Deus não trata você como um empregado. Deus lhe trata como um filho. A prova está aqui nessa parábola contada por Jesus neste sábado. Então, Deus ama porque ele é pai. Deus espera, Deus corre e vai ao encontro, Deus abraça, Deus perdoa, Deus faz festa. Tem outra parábola que Jesus contou, que Jesus fala da ovelha perdida, pronto, da ovelha perdida. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se desgarrou. Então, quando você e eu estamos desgarrados da pastagem, daquele ambiente da graça, o bom pastor, que é Jesus, vai ao nosso encontro. Se a gente tiver o coração dócil e ter humildade, ele nos abraça e nos traz de volta. Não é bonito isso, meus irmãos? Isso é uma beleza, né? Então, é bom a gente pensar também, viu? Será que nós, em algum momento de nossa vida, a gente não agiu como esse filho mais novo, cheio de rebeldia? Então, vamos pensar. Quantos filhos que tem por aí que ficam buscando sua autonomia, né? Fora da família, fora da graça de Deus. Então, é preciso ter cuidado. Quantos filhos por aí trocam o pai pelos bens materiais? Quantos receberam herança do pai e já jogaram fora? Porque herança é uma coisa perigosa, viu? Eu estou falando agora aqui das coisas do mundo mesmo, viu? Herança, meu irmão, é coisa perigosa. Herança tem um negócio complicado. Se você recebeu herança, tenha cuidado, porque é uma coisa que tu praticamente não trabalhou. Tu herdou do pai, da mãe, alguém deixou para tu. Se tu não souber usar, tu se arrebenta, irmão. Porque é o dinheiro que vai embora fácil, se você não ter cuidado, né? Então tem pai que morre, deixa a herança para os filhos. Meu pai deixou a herança para nós filhos, 15 filhos. Coisa pequena, cada um pedacinho de terra. Vai que eu sou besta. A minha eu estou limpando, cuidando, criando meu bezerro, que é para render, que eu não sou besta. Isso aí tem que usar inteligência. Porque o nome já é herança. Esse nome herança é uma coisa feia. Eu não gosto desse nome herança, não, né? Mas aqui eu tenho direito, como todos os meus irmãos, eu recebi a minha parte. Entendeu? E não jogo fora, porque foi suor do meu pai. A gente tem que ter esse cuidado, viu? Aqui eu estou falando de coisa material agora, porque a parábola é para falar do espiritual. Mas é bom a gente lembrar que tem muito filho aí rebelde que quer porque quer os bens materiais antes do tempo e quando recebe, joga tudo no lixo. Aí o cabo se arrebenta, né? Pois é. Então, para encerrar, só para fechar com chave de ouro, né? A gente precisa ter essa prudência e consciência, receber a herança de Deus, que é meu Pai, as graças e as bênçãos, e eu preciso multiplicar. Jesus fala da parábola dos talentos, sim. A parábola dos talentos é uma coisa extraordinária também, viu? Deixa no dia que chegar aqui no Evangelho do Dia, as parábolas dos talentos, aí eu vou te dizer umas coisas bonitas, que eu sempre disse nas minhas pregações. Então, deixa chegar o dia. Então, lembre-se, Deus permanece o mesmo, viu? Um pai que nunca fecha a porta. O pai da parábola ficou triste quando o filho foi embora, mas ele continua amando. O católico sai da igreja e vai-se embora. Deus continua amando. Se ele quiser voltar, Deus faz festa para recebê-lo. Agora, se ele vai e fica lá, aí fica lá misturado com a sujeira do mundo, com os porcos. E aí é que está complicado. Eu vou te dizer que eu queria falar aqui mais meia hora, mas vou parar. Nossa Senhora te dê um bom dia. Hoje é sábado dedicado a Nossa Senhora. Que ela nos abençoe e nos proteja. Se você gostou dessa reflexão, por favor, tasca o dedo aí
e manda para todo mundo, viu? Que Nossa Senhora te recompense. Deixa seu joinha que é bom também. Paz e bem, até daqui a pouco, se Deus quiser.